Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia deste primeiro domingo da Paixão nos convida a nós refletirmos um pouco sobre a história do povo de Deus. Ao ouvirmos muitos dos doutores da lei, conhecedores da Escritura, questionarem Jesus, ao dizerem para ele: ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? E nosso Senhor, de maneira muito simples, talvez externando um sorriso diante deles, disse: em verdade eu vos digo. É uma expressão bíblica com um sinal de juramento. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Voltemos um pouquinho na história da humanidade. Pelas datações bíblicas, a data da criação, do homem, da mulher, em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Deus criou o homem no estado de graça, de inocência. E como nós conhecemos, Adão e Eva foram submetidos a uma prova. Perderam, pecaram, ofenderam a Deus. Cheios de si, de soberba, querendo ser como Deus, como foram enganados falsamente pela tentação, como sempre acontece. Deus não quer que comam, porque se vocês comerem, vocês serão como deuses. Pecaram, e veio a desordem em toda a humanidade. Mas logo depois do pecado, no capítulo 3 do livro do Gênesis, Deus vem conversar com Adão e Eva no paraíso e promete a vinda ao mundo do Redentor, do Salvador, por meio da Virgem Maria, aquela que vai esmagar a cabeça da serpente. Adão e Eva expulsos do paraíso, sujeitos às consequências do pecado, ao sofrimento, à morte, à dificuldade para tirar o seu próprio sustento, e começa a história da humanidade. E como consequência pela desordem causada pelo pecado original, já entre os primeiros irmãos acontece o primeiro assassinato, Caim, que mata o seu irmão inocente Abel. E a humanidade vai crescendo. E passando os anos, os séculos, Deus foi vendo a desordem pela qual a humanidade foi caminhando, trilhando, e a ponto de anunciar a destruição da humanidade, os castigos. E Deus suscita então a figura de Noé, pelas datações bíblicas, em torno de 2.500 anos antes de Cristo. E Noé começa a construir a arca e começa a convidar o povo ao arrependimento, anunciando os castigos de Deus para aqueles que não se arrependerem, não se converterem. Não foi o castigo puro e simples, mas um caminho de conversão. E os 100 anos que Noé levou para construir a arca, foi todo esse tempo de pregação, de convite à conversão. Fechados, a voz de Deus que falava por meio de Noé, zombando, ironizando a sua construção daquele imenso navio, todo fechado, numa área seca, longe das águas, longe do mar. Começa o dia, o cumprimento da promessa de Deus. Começa a chover, chuvas do céu, as fontes da terra brotando, germinando água. 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20, 30, 40 dias e 40 noites. É o dilúvio universal. E a destruição, o castigo da humanidade. E salvou-se naquela arca, que é figura da igreja, que é figura também da Virgem Maria. Salvaram-se 8 pessoas. Noé, com a sua esposa, os seus 3 filhos, que já tinham cada um a sua esposa. Então os 3 filhos, cada um com a sua esposa, Noé e a sua esposa. 8 pessoas. E vão começar a reconstrução da humanidade, a repovoar a terra. Depois termina o dilúvio, a arca para, eles descem e recomeça a humanidade.
E Deus sempre suscitando no meio do seu povo homens e mulheres de Deus que foram exortando o povo sempre a trilhar os caminhos do Senhor, a um caminho de conversão, de penitência, de fidelidade. E sempre a humanidade se pervertendo, se desviando dos caminhos do Senhor. E Deus já preparando numa proximidade, embora ainda de séculos, mas numa proximidade da vinda do Redentor, quis preparar aquele que seria o seu povo. Mais ou menos 1800 anos antes da vinda de Cristo, Deus escolhe Abraão, dizendo a Abraão que faria dos seus descendentes, né, o seu povo, inumeráveis como as estrelas do céu, e desse povo nasceria o Messias, o Salvador. Abraão não tinha filhos, e vem à luz o filho da promessa, Isaac. Isaac teve os dois filhos, Esaú e Jacó. E a promessa, o olhar de Deus cai sobre Jacó. Jacó teve 12 filhos, e a história da humanidade vai acontecendo, se desenvolvendo. E depois a terra prometida vai ser dividida segundo as tribos, os filhos de Jacó. E Jesus é descendente do quarto filho de Jacó, que é Judá, da tribo de Judá. Na história do povo de Deus, o povo depois vai para o Egito. José, um dos filhos de Jacó, é vendido como escravo. Depois, como nós já conhecemos, uma grande seca em toda a terra. E o Egito tinha prosperidade por causa de José. E o povo então é conduzido, o povo de Deus conduzido para o Egito. E lá passaram-se muitos anos. De Abraão até Moisés, em torno de 600 anos. E por volta do ano 1200, o povo já escravo no Egito. Deus suscita então a figura de Moisés. E Moisés, lá no deserto, vai ter aquele encontro com Deus, naquele arbusto, naquela sarça ardente. E Deus pedindo que Moisés fosse dizer ao faraó que ele precisava retirar o povo daquela terra pagã e levá-lo à terra prometida por Deus. E precisava convencer o rei do Egito, e precisava convencer o povo de que ele de fato era enviado por Deus. E quando Moisés pergunta a Deus, qual é o nome que eu vou dizer? Eu vou chegar diante do povo e dizer em nome de quem? Que está me mandando isso? E a resposta do Pai do céu vai dizer ao povo, eu sou aquele que é. Essa mesma expressão que Jesus vai usar ao questionar hoje os doutores da lei. Antes que Abraão existisse, eu sou. A mesma expressão que Deus usou para Moisés, para que eles fizessem essa ligação. Que enquanto Deus é o mesmo Deus que conduziu Moisés, que livrou o povo da terra do Egito, ele conduziu o povo para a terra prometida. É o mesmo Deus, na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, que falava ali diante daquele povo. Eu sou aquele que é. Antes que Abraão existisse, eu sou. Deus dava como esse nome para ele, aquele que é, aquele que existe desde toda a eternidade. Moisés então vai conduzir o povo de Deus, passando pelo Mar Vermelho. Depois dos 40 anos de provação, de purificação no deserto. E Josué que vai então levar o povo, propriamente entrar com o povo na terra prometida. E a história do povo de Deus vai se desenvolvendo. Um pouco mais à frente, 1000 anos antes de Cristo, temos os grandes reis, Salomão, Davi. Salomão que construiu e inaugurou o templo do Senhor. E nós ouvimos hoje na carta aos Hebreus, falando de todos esses sacrifícios de bodes, de ovelhas, de touros, que eram figura do sacrifício de nosso Senhor. O templo que tinha aquela parte coberta com aqueles véus, dividindo a parte onde entrava o povo, os sacerdotes e o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício ao Pai do céu. Tudo isso figura
do sacrifício de nosso Senhor, como diz o apóstolo, Jesus entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. E se aqueles sacrifícios que já eram realizados lá no templo, 1000 anos antes de Cristo, e até antes, ainda no deserto, Deus se utilizava disso para a santificação, para a purificação daquele povo, na promessa, na esperança do Messias. Mas ainda Jesus que vem para oferecer o seu sacrifício, o seu sangue, pela nossa salvação. E vai se aproximando o tempo do Messias. Mais ou menos 7 séculos antes de Jesus, temos o grande profeta Isaías, que vai profetizar e mostrar com muita clareza, deixar tudo isso muito claro. Tudo aquilo que aconteceria com o Messias, com o Salvador, na sua paixão e na sua morte. 50 anos antes de Cristo, a Terra Santa, aquela região é tomada, invadida pelo Império Romano e toma posse de toda aquela região. E vem a história do nascimento de nosso Senhor e começa a vida pública de Jesus. E nos deparamos com nosso Senhor dizendo diante daquele povo, nós ouvimos ontem na liturgia, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas. E nosso Senhor fazia questão de apresentar diante daqueles que eram conhecedores da Escritura, conhecedores da lei. Apresentava as profecias e mostrava com clareza que as profecias se cumpriam na pessoa dele, de Jesus, o Messias, o Salvador. Não era só mais um profeta, não era somente alguém que falava por Deus, mas aquele que era propriamente o Filho de Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Distante Abraão, tantos séculos antes de Jesus, 1800 anos antes de Jesus. Mas Jesus, enquanto Deus, existe desde toda a eternidade. A conversa de nosso Senhor com esse grupo de pessoas foi posterior ao milagre que Jesus fez da ressurreição de Lázaro. E todo mundo havia presenciado aquela ressurreição. Lázaro era uma pessoa importante, conhecida em Jerusalém. Muita gente soube da sua morte. Muita gente foi ao seu velório. Jesus chegou 4 dias que ele já estava sepultado. Já havia terminado o velório, o sepultamento, e 4 dias depois acontece a ressurreição. Então todos tinham a certeza da morte de Lázaro e agora tinham a certeza da ressurreição de Jesus. E qual era a conversa entre eles? Se nós não pararmos de uma vez, vai acabar todo mundo acreditando nele. Era exatamente por isso que o nosso Senhor estava no meio daquele povo. Com toda essa história bíblica, Jesus foi preparando cuidadosamente, conduzindo aquele povo para esse momento. Um privilégio, uma escolha de Deus. Como Deus disse lá a Abraão, porque dos seus descendentes virá o Messias, o Salvador. Um privilégio a pertencer àquele que era o povo de Deus. E ao invés de ouvir a voz de Deus que falava na pessoa de Jesus, começaram a dizer que Jesus estava possesso do demônio, que Jesus agia, fazia milagres pelo poder do demônio, e quiseram pegar pedras para lançar em Jesus, sobretudo quando Jesus disse a eles, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aquele que é de Deus percebe os sinais da presença do Senhor. Aquele que é de Deus consegue perceber a voz de Deus nos acontecimentos. Consegue perceber e identificar a vontade de Deus nos acontecimentos da vida. E Jesus fazendo com tanta clareza tantos milagres. Só Jesus podia perguntar a eles aquilo que o Evangelho de hoje nos mostra: quem de vós me acusará de pecado? Nenhum de nós pode ousar fazer essa pergunta, que a lista vem grande. Mas Jesus podia dizer: quem de vós me acusará de pecado? Acusem, apontem algum pecado. Se não ouvem a voz de Deus, porque não são de Deus, porque não sois de Deus.
ofendidos, feridos, e ao invés de abrirem o seu coração para nosso Senhor, querem apedrejar Jesus, como que apagar aquela voz que alerta as suas consciências. Prezados irmãos, façamos a aplicação à nossa vida. Nós precisamos também abrir o nosso coração, os olhos da nossa fé, para percebermos também os sinais de Deus, para percebermos, ouvirmos a voz do Senhor, que fala muitas vezes no silêncio do nosso coração, da nossa consciência. O Senhor que também nos fala por meio da igreja, que nos ensina, que nos exorta, que nos fala também através dos bons conselhos que nós recebemos, daquilo que nós lemos e aprendemos da vida dos santos, os bons exemplos que nós percebemos dos nossos irmãos e irmãs de fé. Quantas vezes nosso Senhor vem nos dizer: o meu reino não é deste mundo. Jesus veio falar aos corações, veio nos convidar à conversão do nosso interior, à transformação do nosso íntimo, à purificação, à transformação da nossa consciência. E se nós abrirmos o nosso coração, se nós procurarmos nosso Senhor retamente, vamos perceber os sinais do Senhor, a voz de Deus e aquilo que Ele quer nos dizer, nos ensinar. E percebendo aquilo que é a vontade de Deus para nós, nós nos colocarmos em ação, dizer: nós queremos de fato ser discípulos de nosso Senhor. Ao invés de procurarmos ocupar, preencher a nossa consciência com outras coisas, de maneira que isso não incomode a nossa consciência, a nossa vida. Mas esse incômodo de consciência ante os nossos pecados é positivo para nós. Não para, eu diria, para a perturbação de nossa vida, não. Mas para que isso nos leve à conversão, nos leve a uma busca do Senhor. Confiantes no seu perdão, na sua bondade, na sua misericórdia. O Antigo Testamento nos mostra Deus agindo com tanta dureza ante o seu povo, ante os sinais de revolta, ante as blasfêmias. Deus punia duramente, muitas vezes com a morte imediata, com os castigos tão duros. E Jesus vem falar da misericórdia, do perdão. Jesus vem nos convidar a nós confiarmos nele. No Antigo Testamento o povo não tinha coragem de dizer o nome de Deus. Criaram outros termos para se referir a Deus, para não dizer o nome de Deus, com medo de ofender a Deus. E nosso Senhor vem se colocar tão próximo, tão acessível a nós. E depois, um pouquinho mais à frente, como nós vamos ver, vamos contemplar no mistério da Quinta-feira Santa, deixando-se a nós como alimento. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós, iniciando com a igreja, esse tempo da paixão, ainda mais rigoroso, eu diria, do que o tempo da quaresma. Aproveitemos melhor o nosso tempo. Se rezamos um pouco mais na quaresma, sejamos ainda mais cuidadosos, né, nesse tempo da paixão. Se fizemos algum sacrifício, sejamos ainda mais fiel. Podemos até fazer algum sacrifício a mais nesse tempo da paixão. Se procuramos aproveitar melhor o nosso tempo, sobretudo para o alimento da nossa alma, da nossa consciência, aproveitemos mais. Deixemos um pouco mais de lado aquilo que possa distrair a nossa consciência e nos atrapalhar a ouvirmos a voz do Senhor. É preciso mais tempo do silêncio da oração, na escuta da palavra do Senhor, na leitura da palavra de Deus. Aproveitemos melhor o nosso tempo. No início da quaresma a igreja nos lembrou isso, é o tempo em que Deus está mais propício a ouvir a nossa voz, a nos perdoar os pecados. Portanto, aproveitemos esse tempo para nós estarmos mais com o nosso Senhor, percebermos os sinais de Deus, ouvirmos a voz do Senhor e assim, sinceramente arrependido dos nossos pecados, sinceramente reconhecendo o quanto nós precisamos mudar de vida, nos convertermos, sermos verdadeiros discípulos de nosso Senhor, podemos assim bem celebrar a paixão, a morte e também a glorificação, a ressurreição de nosso Senhor.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.